Qual é a distância que você está de Jesus? Qual é a distância que você poderia pensar em que você está do Senhor? Você pode pensar daqui para o céu? Você pode pensar daqui à distância ou o tempo em que eu estou em um pecado e eu peço perdão, então eu sou reaproximado? Qual é a distância que nós podemos estar do Senhor? Lembre-se que mesmo no jardim, o Senhor aparecendo ali, aqueles, Adão e Eva, eles tentaram se esconder do Senhor. Talvez na mentalidade de pecador, já com as consequências do pecado, da ilogicidade, da falta de lógica, eles pensaram que poderiam se esconder do Senhor. Às vezes nós agimos da mesma forma. Achamos que podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Mas o que eu quero destacar aqui hoje é sobre nós que estávamos longe de Deus, estamos próximos dele agora. Perceba o que diz Efésios 2, versículo de número 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Antes, nós estávamos longe do Senhor. Lembra dos versos anteriores que nós meditamos, versículo 11 e 12, em que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, demonstra que sem Deus nós estávamos, sem esperança nós estávamos. Nós não participávamos das alianças do Senhor. Nós não participávamos do povo do Senhor, Israel. Nós estávamos alheios a tudo isso. Nós não queríamos essas coisas. E por isso que no versículo 13 ele começa com mais, fazendo esse contraste com a vida passada, quando nós estávamos separados de tudo isso, separados de tudo em relação ao povo de Deus, em relação às bênçãos do povo de Deus, em relação ao próprio Deus. Mas, agora, obviamente que ele está falando para os Efésios, mas todos nós que cremos no Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, que depositamos nossa fé nele, que nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Jesus, pedimos perdão a ele, nós podemos estar aqui inclusos nesse agora. Agora nós temos a Jesus. Agora nós somos transformados. Mas agora em Cristo Jesus. É através de Jesus que nós podemos ter vida. Por isso ele diz: vós que antes estáveis longe, nós observávamos todas essas coisas do povo de Deus, nós observávamos todas as obras de Deus como alguém que estivesse observando aquilo de longe. Nós não buscávamos aquilo de perto. Nós não queríamos entrar nesse contexto. Nós estávamos alheios, estávamos longe, simplesmente observando de longe. Mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos traz para perto. Perceba, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Em Jesus nós somos aproximados de Deus. Em Jesus nós temos essa comunhão com o próprio Deus, o Deus Trino. Em Jesus que fez tudo por nós, entregou-se, deu a sua vida, morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça dele. Esse Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, ele nos reaproxima, ele nos traz em proximidade dele, em proximidade do seu povo. Antes nós estávamos distantes, mas pela graça dele nós somos aproximados. E a parte final do versículo nos destaca a maneira que Jesus fez isso. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É através da morte de Jesus que nós podemos ter vida. É através da morte de Jesus, seu sangue derramado naquela cruz, que nós podemos ser aproximados de Deus. É através dele
que nós podemos de fato viver. Você tem noção dessa realidade? Quantas vezes a gente esquece disso durante o dia? Quantas vezes nós nos esquecemos da obra maravilhosa que o Senhor faz por nós? Quantas vezes nós deixamos de lado as coisas do Senhor para satisfazermos nossos próprios desejos pecaminosos? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Nós podemos nos enganar, mas nós nunca enganaremos a Deus. Então, se é assim, se nós nunca conseguiremos enganar a Deus, nos apeguemos a Ele de fato, nos afastemos do mal, nos aproximemos do Senhor. É isso que Ele espera de nós. Se Ele nos reaproximou com Ele, se Ele fez toda essa obra para que nós pudéssemos ter proximidade com Ele mesmo, nós devemos fazer o possível, o máximo que nós pudermos, para termos mais e mais comunhão com o Senhor, para nos aproximarmos cada vez mais dele, para termos mais comunhão, ouvindo a sua voz na palavra e conversando com ele em oração. Como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura da palavra? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado ao Senhor? O que você tem feito? Você tem desperdiçado o seu tempo que o Senhor te dá tão precioso e nos alerta para nós remirmos o tempo. O que você tem feito com ele? Perceba que nesse versículo nós somos desafiados. Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, nós não nos aproximamos por querer nosso em primeira mão, mas foi porque o Senhor nos aproximou. Perceba, fostes aproximados. Não é como se nós tivéssemos nos aproximado, mas nós fomos aproximados. Nós somos os que sofremos a ação. É Jesus, pelo seu sangue, que nos leva para próximo de Deus, que nos aproxima dele. É só Ele, é só Jesus, é só Deus que merece toda a honra e toda a glória e todo o reconhecimento até o fim de nossas vidas. Medite sobre essas coisas e que o Senhor te abençoe.